sejam bem-vindos a mais um Vem com a Jaque podcast. E no episódio de hoje nós vamos finalizar o mês das mulheres. Eu trouxe uma convidada muito especial, que ela vai falar sobre como é importante nós estarmos bem vestidas e tantas outras coisas que ela tem para compartilhar conosco. Então é com muito prazer que eu vou apresentar para vocês Andréia Caminhas. Obrigada, seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz em poder participar, poder contar um pouquinho da minha trajetória profissional, poder falar um pouquinho do meu projeto de mulheres. Então, estou feliz. Então, eu queria que você ficasse à vontade, já se apresentasse e contasse um pouco da sua história antes de você chegar à consultoria de imagem que você trabalha hoje e o projeto. Sim. Bom, meu nome é Andréia Caminha, eu tenho 54 anos e a minha formação acadêmica foi na área de pedagogia e na área do direito. Só que eu fui empreendedora muito nova. Aos 20 anos, eu montei uma escola, porque minha primeira graduação foi pedagogia, e eu montei uma escola de educação infantil. Só que, naquela época, por mais que eu tinha capacidade profissional, por ser muito jovem, a minha imagem não comunicava muita credibilidade, porque eu tinha uma imagem de menina, né? Uma jovem de 20 anos. E eu me lembro que, na época, eu pensava, nossa, como as mães vão confiar seus filhos, né? Aqui na escola, eu com essa imagem, usando rabo de cavalo, usando all-star, mini saia. Então, naquela época, eu percebi que eu precisava fazer uma adequação de imagem. E aí foi quando eu mudei minha maneira de me apresentar. E, por incrível que pareça, Jaque, aquilo me empoderou de alguma forma. É como se aquela nova vestimenta, aquele novo vestir, trouxesse voz para mim. E eu percebi que funcionou. Aquela carinha de 20 anos passou por uma carinha de 25. E eu tive até uma outra postura. A minha comunicação corporal mudou só quando eu fiz essa adequação de imagem. E você fez sozinha, por vontade própria? Sozinha, foi intuitivo. Que legal. Porque eu me olhei no espelho e falei, nossa, eu com 20 anos, usando all-star, mini saia, cropped, como uma mãe de aluno vai matricular seu filho na escola? Você sendo ainda diretora da escola, Sendo né? diretora da escola. Então, eu percebi que ali eu precisava me empoderar através do vestir, no primeiro momento. E aí eu vi que deu certo e eu usava esse mecanismo de comunicação não verbal a meu favor. E eu gostei, além de gostar, eu sempre fui vaidosa, então eu gostei de me ver daquela forma. E foram 18 anos como dona de escola. Foi um ciclo lindo na minha vida. Bastante tempo, né? Eu tive 2 escolas, na verdade. E aí foi quando eu resolvi fazer faculdade de Direito, já com 40 anos. Uau, que legal, né? Porque às vezes a pessoa fala, ai, não, estou velha para fazer, tá tarde. Nunca é tarde. Nunca é tarde. E eu me apaixonei pelo direito. Eu me apaixonei e aí comecei a ter um olhar diferente para a escola. Eu comecei a querer viver novas experiências. Aí foi quando eu resolvi vender uma das empresas, fechar a outra e comecei a atuar como advogada. E aí... Mas aí isso foi porque a paixão do direito foi fazendo com que você não quisesse mais o colégio, é isso? Não só isso. Foram 18 anos e escola é uma atividade profissional que te exige muito, é muita responsabilidade. E é todo o tempo, né? De domingo a domingo. Eu lidava com a maior riqueza que o ser humano tem, que são seus filhos. Então, era creche, então tinha criança de 1 ano e 2 meses. E que ficavam 12 horas na escola, né, horário integral. Então, chegou um momento que eu comecei a ter necessidade de viver outras experiências, né? E aí me apaixonei pelo direito. E aí a questão da minha maneira de me apresentar, olha como é importante a imagem. Nesses 18 anos de escola, eu comecei a andar impecável, né? Eu ia para a escola toda bonita, as mães de aluno ficavam na porta querendo saber qual era o look da diretora. Que legal! E aí eu me lembro que no primeiro dia de aula na faculdade, eu cheguei toda lá emperequetada no salto e os alunos, eu entrei no primeiro período do direito, então, à noite, então tinha pessoas mais jovens, eu já com 40 anos, né?
E aí eu me lembro que as pessoas estavam no corredor, os alunos, né, no primeiro dia, e quando eu passei, eu cumprimentei, boa noite, e fui entrando para a sala de aula. Quando eu cheguei na sala de aula, eu percebi que os alunos se levantaram e seguiram, como quem diz, a professora chegou. E aí, quando eles viram que eu sentei na cadeira normal de aluno, ué, você não é a professora de Direito? Eu falei, não, gente, eu sou caloura como vocês, iniciando. Poxa, você tem maior pinta de professora de Direito. Ou seja, por causa da vestimenta. Por causa da minha imagem. Bom, aí comecei a atuar como advogada, só que de tanto o pessoal me elogiar, as próprias advogadas amigas, falar, poxa, André, adorei seu look. Nossa, adorei essa combinação de cores. Nossa, adorei essa roupa. Onde você comprou? Eu falei, bom, eu acho que eu tenho bom gosto. Espera aí. Vou começar a vender roupa também, em paralelo. Porque o judiciário é muito lento, né? Então, até você conseguir um deferimento, demora. Então, quando eu deixei de ser dona de escola, eu tive um impacto financeiro na minha vida, né? Porque eu passei a ser profissional liberal e não é toda hora que você tem cliente, né? Não é toda hora que... E aí eu senti uma queda financeira. E aí foi quando eu peguei essa deixa das pessoas me elogiarem. Ai, André, adorei teu look. Eu falei, vou começar a vender roupa. Eu nem sabia, Jaque, que eu tinha dom para venda. Eu não sabia nem vender. Nunca teve experiência nessa área, né? E aí comecei a mostrar as roupas para as advogadas amigas. E aí eu me lembro que quando eu começava a mostrar uma roupa, parecia que eu estava palestrando. Eu falava da roupa e queria mostrar. Resumindo, a partir daí eu comecei a gostar e resolvi montar uma loja virtual chamada André Caminha Modas, que existe até hoje. Isso foi quando? Tem quanto tempo, mais ou menos? Foi quando eu comecei a faculdade. Isso já tem deve ter em torno de uns 15 anos. Uau! É por aí. Legal. E aí foi quando eu comecei a vender para as amigas. Eu colocava as roupas na mala do carro e mostrava. E comecei a querer fazer um atendimento individualizado. Porque eu acho que a mulher, ela precisa vestir aquilo que representa. Você precisa demonstrar, através do seu vestir, o que está dentro da sua essência. Então, era importante que eu desse esse atendimento individualizado. Só que eu não tinha conhecimento de causa. Eu era só uma vendedora de roupa e uma advogada. E aí foi quando veio a pandemia. Eu fiquei em casa, aí as vendas caíram, aí os processos ficaram suspensos. Aquele período do lockdown, né? Que todo mundo teve que se reinventar. Exato. Aí foi quando eu me reinventei, resolvi fazer um curso de consultoria de imagem online. E eu fiz o meu primeiro curso com uma consultora de imagem que mora no Reino Unido, brasileira, mas que mora no Reino Unido, e fiz online. E eu me apaixonei pela consultoria de imagem. Eu falei, meu Deus, tem tudo a ver comigo. Eu sempre achei que a imagem impactava. E eu sempre achei que a imagem comunicava uma história. Você, através da sua imagem, você pode demonstrar as suas intenções. E aí eu fiquei doida. Mas eu sou do presencial. Eu gosto do contato. Então, quando eu terminei o curso online, que eu me formei em consultora de imagem, eu falei, não, quando terminar a pandemia, se eu sobreviver à pandemia. E foi quando eu resolvi fazer o SENAC, o curso de forma presencial, que foi uma complementação do curso que eu já havia feito anteriormente. E o SENAC, ele é pioneiro em consultoria de imagem. Então, assim, foi muito bom. Aí foi quando eu resolvi, como eu fiz faculdade de Direito junto com a minha irmã, eu resolvi já deixar um pouquinho do direito com ela e focar na consultoria de imagem. Acho que teus olhos brilharam naquele momento ali, né? Sim. E aí eu pude entender que, na verdade, a imagem sempre permeou, a importância da imagem adequada sempre permeou a minha vida
quando lá atrás eu precisei fazer aquela adequação de imagem como dona de escola. Porque, veja bem, a imagem, quando a gente fala, isso é besteira, o importante é o interior. As pessoas não falam isso? Isso é besteira, a imagem, o importante é você ser uma boa pessoa, você ser uma pessoa do bem. Só que no primeiro momento, quando as pessoas não te conhecem, o nosso cérebro, através da visão, ele já olha aquela imagem, já decodifica aquela imagem e já faz um julgamento. Quando a gente ouve assim, às vezes a gente não tem uma segunda oportunidade para causar uma boa impressão. Sim, direto. É exatamente por isso. Então, quando a pessoa não te conhece e ela está te vendo, ela já está te julgando. E aí, será que aquela tua imagem está sendo vista de forma positiva? E a tua imagem aliada à tua atividade profissional, será que está coerente? Será que uma advogada usando decotes profundos, unhas muito grandes, acessórios muito extravagantes, maquiagem muito extravagante, será que ela vai comunicar seriedade enquanto profissional? Foi quando eu precisei fazer adequação, quando eu era muito nova. Então, a imagem realmente importa. Então, hoje, eu sou especializada em estratégia de imagem e especializada em brand pessoal. Então, eu traço uma estratégia de imagem dentro dos objetivos de imagem de cada cliente. Por isso que é personalizado, né? Você vai lá, trabalho totalmente personalizado. E eu continuei com a loja virtual e, querendo ou não, eu também faço um trabalho personalizado. Então, claro que quando eu vendo uma roupa, eu ofereço uma malinha. Como é que funciona o sistema da malinha? Eu ia perguntar agora, como funciona essa consultoria? Você presta consultoria junto com a venda das roupas? Claro, como funciona? Que é uma consultoria muito superficial. Né? Então, assim, por exemplo, se você já quer uma malinha, então, como o meu olhar é muito treinado, eu já tenho mais ou menos ideia do que a cliente gosta, assim, olhando assim, e o formato, as proporções do corpo, eu já tenho mais ou menos uma noção. E aí eu pergunto, você quer uma malinha para uma ocasião especial, um evento pontual? Qual o objetivo? Qual o objetivo? Não, quero comprar mais roupas. E aí eu faço algumas perguntas básicas. Você prefere cores lisas, estampas? O que você gosta mais? Eu faço uma pré-análise e monto essa malinha de acordo com os objetivos dessa cliente, de acordo com o que ela quer. Entrego no conforto do lar ou no trabalho dessa cliente e deixo 24 horas ela com a malinha. E depois eu recolho, né? E normalmente a malinha é irresistível. A cliente não consegue devolver a malinha sem adquirir nada, porque eu faço uma malinha muito intencional. Em relação às cores, por exemplo, as pessoas falam muito sobre colometria, e aí você falou, eu faço baseado no que a cliente gosta. Como que você faz esse alinhamento? Na verdade, a análise de coloração pessoal ou colorimetria é uma das etapas da consultoria de imagem, porque são várias etapas. Então, a análise de coloração é uma delas. O porquê que é importante fazer essa análise de coloração? Porque nós vamos verificar quais as cores que se harmonizam com o seu subtom de pele. Por incrível que pareça, como cores traduzem emoções, por incrível que pareça, já que tem cores que, se eu colocar próximo ao teu rosto, vai te deixar com um ar mais de cansada, vai te deixar mais pálida, vai te envelhecer, vai gerar rugas ou olheiras que você não tem, porque aquele tipo de cor não é adequado ao seu subtom de pele. Então, quando a gente faz a análise através de tecidos próximo ao rosto, a gente vai verificar quais as cores que te harmonizam. Só para você ter uma ideia, eu era super amante do preto, que antes de ser consultora eu achava que o preto emagrece, né? Eu tinha essa... Todo mundo. Mas olha só, é ilusão, viu? Eu acabei descobrindo, fiquei triste. O que emagrece
Claro que preto é ausência de cor, então é uma cor fechada, mas o que emagrece é a modelagem, é você saber vestir peças de acordo com o seu biotipo. É isso que vai te favorecer, né? Então, e eu achava que o preto era tudo na minha vida. Então, 80% do meu guarda-roupa eram peças pretas. Quando eu fiz a consultoria de imagem e que a minha professora fez a análise de coloração, pessoal, eu quase caí dura, porque o preto me envelhece. Então, assim, o preto próximo ao meu rosto, ele me deixa mais envelhecida. Ah, Andréia, você teve que jogar suas roupas todas fora? Não. Aí, dentro da consultoria de imagem, a gente ensina, tem os truques para quebrar aquele efeito negativo da cor. Então, por exemplo, quando eu estou de preto, eu coloco o batom dentro da minha cartela, o meu cabelo já está de acordo com o meu subtom de pele, os meus acessórios são dourados, então, aí, quando eu estou de preto, eu exagero um pouco nos acessórios dourados para quebrar aquele efeito negativo do preto. Então, é muito interessante. Existe todo um equilíbrio para ser feito, né? E isso influencia até no momento em que você está com o cliente, no momento que você está palestrando, no momento que você está num podcast. Determinadas cores não são adequadas para determinados eventos, porque não vai criar uma proximidade com o teu público. Ainda tem isso. Na psicologia das cores, você também tem que usar as cores a seu favor. Muito legal. Então, vamos deixar algumas dicas aí para elas, né, importantes. Para quem não tem ideia e agora está começando a entender sobre esse assunto, quais seriam 2 dicas importantes que você daria? A primeira dica que eu vou falar diretamente com você, mulher, é você entender o quanto você é especial e querer buscar dentro de você a sua essência. Porque hoje, em função desse excesso de informações nas mídias, né? Às vezes a pessoa quer ser igual àquela blogueira, igual àquela modelo. E ser igual àquela modelo não diz sobre você. Então, assim, a primeira dica é você tentar buscar dentro de você a sua essência e procurar se vestir de acordo com aquilo que te representa, não de acordo com uma tendência de moda. Então, mas eu gosto de usar tendências. Ok, mas aquela tendência te representa? Fala sobre você? Comunica as suas intenções? Então, são esses questionamentos. E o mais importante, ter autoaceitação. Porque não adianta cores, não adianta uma roupa com uma boa modelagem, não adianta roupa cara, barata. O importante é você saber que você pode ser linda aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, vestindo tamanho P, vestindo tamanho GG. Eu acho que essa é a maior dica que eu posso deixar aqui. E o resto, claro, perfeito, contratar uma consultora para poder te trazer as ferramentas necessárias para que você possa impactar uma imagem de sucesso. E você tem relatos de clientes que precisaram do seu serviço, principalmente para o trabalho, e que assim que fizeram essa troca total, né, de look, de postura, obtiveram resultados? Nossa, é o que eu mais tenho. É o que eu mais tenho. Por exemplo, clientes que passaram a ter cargos de liderança. Clientes que mudaram, fizeram a trajetória, a mudança de atividade profissional. Clientes que ficaram muito tempo como dona de casa e como mãe e que voltaram para o mercado de trabalho. Então, assim, e o processo de consultoria de imagem é um processo de autoconhecimento. Eu ia falar isso agora, porque eu passei por isso como mãe, trabalhar dentro de casa. Eu comecei a sentir a necessidade de querer mudar, falar, nem roupa eu tenho, eu estou num novo momento e eu quero... Para você ver como o cabelo e a roupa influencia, Total. Né? Quando nós estamos vivendo um momento de transição pessoal, automaticamente a gente quer colocar para fora. Exatamente. E aí a gente quer nas roupas, no cabelo. Externalizar o que você está sentindo naquele momento. E essa adequação é necessário você fazer. Você não é a mesma pessoa, Jaque, antes de casar, antes de ter filho. Hoje a Jaque é uma outra mulher.
E em cima desse momento atual, você precisa estar comunicando essa imagem. E eu posso assegurar, tá? Existe isso aí, estatística, tá? Mulheres que passaram no mundo corporativo a se vestir de forma mais adequada e se preocupar com a imagem foram mulheres que tiveram, mais de 20%, que tiveram salário melhores, que tiveram promoções, empreendedoras que se preocuparam com a imagem, obtiveram mais sucesso nas suas carreiras. Agora, não é só a imagem externa, o vestir. Você precisa seguir os pilares da imagem, que é a comunicação e é o comportamento. Não adianta você estar com uma imagem adequada e você não tiver uma boa comunicação, uma comunicação clara, né? Você não tiver um linguajar adequado. Então, isso não vai ter ruído na tua imagem. Você pode estar linda, mas imagina se eu chego aqui e falo tudo errado, ou eu falo com termos chulos. Você vai falar, poxa, uma mulher tão elegante e com vocabulário tão ruim. Então, você tem que se preocupar com os pilares da imagem. E equilibrar, né? É a mesma coisa a postura. Então, não adianta vocês ter uma boa comunicação, uma boa imagem e você tá sempre assim, sentando de qualquer jeito, não ter uma postura ereta, uma postura de convicção, de segurança. Então, isso tudo influencia. Então, e é isso que vai te ajudar a você ser vista com valor e gerar percepção de valor para as pessoas que estão te vendo. E aí, o segundo passo é você mostrar o teu conhecimento. Então, no primeiro momento, a pessoa te viu e ela gostou da imagem que ela viu, essa imagem inspirou confiança. Se você for uma boa profissional, aí você só vai endossar uma coisa pela outra e, com certeza, você vai obter sucesso na sua vida. Não só profissional, mas pessoal também. Porque também as mulheres, depois que casam, acham que não precisam mais se arrumar, né? Não pode. Não é assim? Só para você ver como a imagem é importante, você, quando conheceu o seu esposo, agora eu vou virar a entrevistadora. Eita! No primeiro encontro, você lembra? Tem muitos anos Lembro, isso? a gente se conheceu no trabalho. Então, ele já tinha te visto? Não, eu digo no trabalho. Eu digo no primeiro encontro, tipo, eu vou sair para encontrar com ele. Tu lembra desse dia? Lembro. Vocês marcaram o encontro? Sim. Estava arrumadinha, lógico. O que tu fez? Me conta para ir nesse encontro. Então, na época eu não gostava de saia. Até hoje eu ainda tenho um pouco assim de saia, apesar do que agora eu já me sinto melhor e já acho muito mais elegante uma mulher de saia longa e tudo mais. Mas eu gostava muito de calça jeans na época, então eu não usava saia de jeito nenhum. E aí, eu sempre me viu de calça e ele foi e falou, você podia botar uma saia, eu queria te ver de saia. Eu tentei, mas eu não consegui ir de saia nesse encontro. Então, eu fui de calça, mas eu coloquei uma calça, na época era mais em alta, calça justa, com a boca larga. Então, eu usei uma calça assim, coloquei uma blusa mais arrumadinha, cabelo solto, maquiagem, a gente deu aquele cuidado melhor. Mas conforme perfume com certeza, sempre usei perfume. Então. Até teve uma vez que a gente se encontrou, que antes de eu chegar, ele sabia que era eu, ele virou. Por causa do cheiro. Aí eu te pergunto, por que você quis se produzir para ir ao encontro dele? Por que você achou que era importante você estar cheirosa, com o cabelo cheiroso, arrumado e bonitinha, bem arrumado? Por quê? Qual era a tua intenção ali? Causar uma boa impressão. E por que tu queria causar uma boa impressão? Porque a gente estava ali no momento de... Queria conquistá-lo, né? Então, exatamente. Então, você sabia que era importante naquele momento você se preocupar com a sua imagem, porque você sabia que aquilo ali poderia render o quê? Uma situação positiva para você atingir seus objetivos, que era conquistá-lo. Já tinha conquistado, mas claro que complementar. Então, isso na vida, você vê o quanto é importante. E, às vezes, as mulheres, depois que casam, já conquistei, aí o marido vê a mulher com uma touca na cabeça e cheia de creme e desarrumada. Gente, não é bacana.
Então, mas aí também tem fases na vida, né? Porque, por exemplo, na fase da maternidade, a gente acaba não tendo tempo. Sim. E aí a gente acaba meio que descuidando também. Eu acredito que algumas já passaram por isso, eu também já passei, de ver que eu precisava também me reconectar comigo mesma, né? Então, eu vivi aquele processo ali, sendo mãe, tempo integral. E aí eu me perdi de quem eu era antes, porque eu trabalhei em loja, então eu também me vestia bem, comecei a usar vestidos depois, comecei a me vestir de forma mais elegante. E aí eu comecei a ver que, caramba, eu me perdi. Quem sou eu? É como você falou, né? Que a gente tem aqueles momentos em que a gente precisa se reconectar conosco para poder a vestimenta falar também. Verdade. Então, assim, passei por esse processo e comecei a perceber que, caramba, eu tenho que me cuidar mais, me vestir melhor, porque eu tenho filho, mas eu também tenho meu esposo. E a gente tem a nossa vida como casal. Porque antes de ser mãe, você é mulher, né? Não pode esquecer disso. Mas a gente acaba se perdendo um pouco. Mas tem que ter cuidado. Tem que ter, isso aí a gente até entende depois do parto, ou naquele período inicial do primeiro ano, que o bebê é amamentação, que o bebê requer muito. A gente até entende isso. Mas depois que passa aquele primeiro período mais complexo, a mulher não pode deixar. E outra coisa, isso faz bem para ela. Viu? Com certeza. Ela começa a se reconectar, né? Exatamente. Isso faz bem para ela, faz bem para o relacionamento, entendeu? Principalmente para ela, né? Então, e a autoaceitação. A minha maior dificuldade quando eu começo a fazer um processo de consultoria é resgatar dessa mulher a autoconfiança, a autossegurança e a autoestima. Eu ia te perguntar qual é a maior dificuldade. Acho que você já respondeu, né? Essa. Então, a mulher, assim, se cobra muito e ela não se olha com amor. Ela não tem um olhar com amor. Ela tem com o próximo, mas não com ela. Exatamente. Por isso que eu sempre falo isso aqui, que a gente precisa de ter um momento para se cuidar, para se encontrar com as amigas, para fazer parte de algum grupo. Exatamente. Porque automaticamente a gente está sempre se julgando, nunca está boa o suficiente. E aí, mas se a sua amiga está precisando, você vai falar para ela todas as palavras que ela precisa. Exatamente. Mas você não fala para si própria. Exatamente. Então, assim, hoje, e eu só consigo avançar com a consultoria quando eu percebo que a cliente está pronta. Porque ela tem que estar pronta, aberta à mudança. Porque, na verdade, eu só vou lapidar aquela imagem, porque já está tudo ali. Eu não vou transformá-la numa outra pessoa. Ou usar eu como referência. Porque tem cliente que fala assim, Andréia, eu quero agora, a partir de agora, eu vou te contratar, eu quero ser igual a você. Aí eu falo, então esquece, nem me contrata. Porque você tem que ser você. Se eu perceber que dentro do teu estilo você gosta do blazer, você gosta da alfaiataria, você gosta, aí sim a gente pode estar se inspirando. Mas cada uma tem que ser. Só beleza única, né? Cada uma é pessoal. Porque senão você vai se fantasiar. Porque aquilo aí não é você. E aí vai chegar um momento que você vai perceber que não dá. Você não vai sustentar aquela imagem. Então, isso é muito importante. Então, é um trabalho, assim, lindo. Quando eu vejo no final, né? Que eu vejo meus clientes todas se achando, eu falo, então, o objetivo foi alcançado. Alcançado com sucesso. Entendeu? Então, além desse trabalho lindo que você tem com as mulheres, você tem um projeto no qual eu faço parte, porque eu conheci através das redes sociais, que é Vozes e Conexões Femininas. E eu queria que você compartilhasse um pouco de como surgiu esse projeto, da onde surgiu. Sim. Bom, como eu lido com mulheres, eu passei a entender e admirar esse universo feminino, né? O quanto nós somos especiais. Eu sou muito admiradora de mulheres e eu amo ser mulher. Então, e aí, nesses encontros, levando uma linha, fazendo consultoria de imagem, eu pude observar que essas mulheres tinham carência de ter esses momentos com outras mulheres, devido à vida corrida, devido à família, filha, aquela correria, trabalho. E também eu percebia que elas tinham dificuldade em divulgarem
seus serviços, seus produtos. Porque a maioria dos grupos de network hoje são cobrados. E aí, eu, conversando com o Papai do Céu, eu falei assim, poxa, eu queria fazer um trabalho voluntariado, meu Deus. Só que eu vou fazer o quê? Aí eu pensei, já sei, a única coisa que eu sei fazer é contar historinha para criança, porque eu fui dona de escola durante 18 anos. Eu acho que eu vou contar historinha em hospital de câncer. E aí, nisso, por 2 vezes, eu atendendo clientes, e eu sempre empoderei mulheres. Então, na hora de eu estar atendendo, amiga, André, não sei, não estou bonita, estou me achando gorda. Amiga, você está linda. Se olha no espelho, olha o quanto você é especial. Coisa que muitas não fazem, né? E aí várias falavam para mim, Andréia, você faz caridade e nem sabe. Sério? Aí eu falei, eu faço caridade? Andréia, quando eu te encontro, eu tô de um jeito. Quando você vai embora, você me deixa de outro. Uau. Eu me sinto mais segura, eu me sinto mais bonita, você me faz rir. Nossa, você faz caridade e nem sabe que está fazendo caridade. Isso ficou na minha cabeça. E não foi uma cliente que me falou isso. Foram várias. André, você está sempre me enaltecendo. Poxa, você está sempre me elogiando. Você está sempre me jogando para cima. Aí foi quando eu falei, poxa, eu queria montar um projeto de mulheres onde eu pudesse gerar um espaço seguro, um espaço de voz, de vez, para fomentar o empreendedorismo feminino. Para que essas mulheres possam se sentir importantes, para que elas possam se divulgar, aprender, se desenvolver e se sentirem autoconfiantes. Aí foi quando esse projeto nasceu do meu coração e hoje ele é um bebezinho de 8 meses, está quase andando, indo para 9 meses. E a gente tem encontros quinzenais no Recreio dos Bandeirantes e um projeto que começou sem verba, porque nós não somos uma ONG, existiu só o propósito, só o desejo de querer fazer. Sem sede, sem lenço e sem documento. Só existia o desejo. E tudo aquilo que vem do coração, ele é visto e sentido pelas pessoas. E acontece, sem você E aí forçar. As coisas começaram a fluir. Hoje nós temos 2 espaços que nos acolhem, que abriram as portas, que é o Cowork Bioffice no Recreio e a Casa de Festa Espaço Reserva Eventos. Hoje a gente faz em frente ao mar. Eu participei. Com um cenário incrível. Incrível. Quinzenalmente. 2 E é gratuito. gratuitos. Isso que eu ia falar. Porque o que acontece? Eu comecei a buscar aqui, né? Quando eu comecei o podcast, comecei a buscar algum lugar em que eu pudesse estar em movimento com mulheres. E por aqui, por onde eu moro, eu não encontrei. E aí eu comecei a procurar nas redes sociais, achei a Vanessa, e a partir da Vanessa achei o Café com Negócios, lá em Cosmos. Fui lá, de lá eu comecei com as meninas algumas coisas e foi muito bom. E logo depois, um tempo depois, eu conheci o Vozes. E aí eu fui em dezembro conhecer o Vozes, né? Foi até o fechamento de Natal. Conheci o Vozes e assim, e achei tão importante quanto do café. Então, assim, a importância da gente estar conectada em lugares. Sim. E são lugares que são gratuitos, eu não paguei para ir. Então, assim, é o que eu sempre falo aqui, a importância de você procurar pessoas, ambientes, lugares que vão te fazer crescer, buscar. Porque muitas das vezes a empreendedora, ela acaba tendo um trabalho muito solitário, né? Sim, total. Sou eu para tudo, eu para cuidar da casa, sou eu para cuidar do meu negócio, sou eu para ser a contadora, para ser a marqueteira, a que faz o serviço. Então, assim, quando você está em um ambiente com outras mulheres, você vai ver ali que todas passam por certas dificuldades. Sim. Mas uma fortalece a outra. Exatamente. E aí vocês trazem palestras, estão sempre buscando trazer conhecimento para a gente. Então, assim, a importância de você buscar lugares. Não se limite ao seu quadrado. Sim, de jeito nenhum. E outra, quando eu trago palestrantes ou roda de conversa, é exatamente para ampliar esse conhecimento, para ampliar essa troca, né? Para que essa mulher possa perceber que ela pode estar ali aprendendo o tempo todo. Fora o network, porque hoje
quem não participa de grupos de network está fora. É igual quem não participa do podcast da Jaque. Quem não participa de Instagram está fora, porque hoje mudou a configuração. A maneira de você ser vista hoje é diferente como era antes. Então, assim, esse evento, ele traz essa possibilidade. E eu faço questão de ser gratuito. Essas mulheres, você já foi, são recebidas em grande estilo. É mesmo. Nós sempre oferecemos um receptivo, um ambiente agradável, um ambiente seguro, saudável. E fazemos também nossos eventos externos, porque eu acho que essas mulheres precisam trabalhar crenças limitantes. Então, eu escolho ambiências diferentes para que elas possam também estar vivenciando. Aí, os eventos externos não tem como não cobrar, porque normalmente é em restaurante, aí não tem como, nós não temos verba por hora para isso, quem sabe futuramente. Né? Mas a gente oferece essa possibilidade dessa mulher perceber que ela pode estar frequentando aquele ambiente bacana. Por que não? Ela pode se permitir viver essa experiência. Então, nós vamos até fazer agora, agora quinta-feira, que você vai. Quinta-feira agora. Nós vamos fazer uma festa em homenagem ao mês da mulher, num showbus. Vai ser uma festa aí sobre 4 rodas no ônibus. E vai ser muito bacana essa experiência. E é sobre isso, né? Estarmos juntas umas com as outras. O que eu vejo que existiu por muito tempo essa briga, né? Porque não posso compartilhar, porque eu trabalho com isso, não vou passar para outra. Muito pelo contrário. Esses eventos, eles surgem justamente nessa missão para fortalecer. Então, não é uma competição. Você não vai lá, não, porque eu sou advogada e tenho uma advogada e não posso estar no mesmo ambiente que ela. Não. A gente está ali para se fortalecer e mostrar que juntas nós conseguimos, porque assim, tem cliente para todo mundo. E um público de uma não é o público da outra. E é justamente essa a importância. Então, eu queria que você deixasse um recado para a mulherada em relação a isso. Aquelas que, de repente, estão em casa perdidas agora no que fazer. Aquelas que estão no meio do caminho, não sabem para onde ir. Qual seria o maior recado que você poderia deixar? Bom, primeiro recado se inscrevam no Instagram. Aproveita para botar suas redes sociais. Do @Vozes e Conexões Femininas, que é um Instagram do projeto, onde ali você vai acompanhar toda a programação do Vozes. E o mais importante, no link da bio tem o telefone, onde tem o grupo VIP. Hoje, já que nós estamos com mais de 300 mulheres empreendedoras, onde nós permitimos aos domingos e segundas-feiras que você divulgue o seu negócio. Então, a gente faz ali, efetivamente, 2 vezes na semana, a divulgação do seu negócio. Então, isso é muito bacana, porque é um grupo grande. Então, ali, as chances de você fechar bons negócios é muito grande. Então, eu indico vocês a seguirem o Vozes, participarem do nosso projeto. E, em paralelo a isso, também seguir o André Caminha Modas, que ali eu trato tudo acerca da imagem, coloco os looks para que vocês possam acompanhar. E é isso. E o mais importante, que sejam felizes dentro da escolha de vocês. Isso é importante. Então, nosso episódio está acabando. Que pena. Falei para você que era bom? Pena, muito bom. Quero te parabenizar pela iniciativa, Jaque. Eu acho muito bacana você está oferecendo esse espaço onde você também dá voz, né, às pessoas que possam estar falando da sua trajetória, falando do seu trabalho. Gostei muito de estar aqui. É muito bacana. E eu te desejo muito boa sorte, que você possa aí estar crescendo cada vez mais com Vem com a Jaque. Para nós, é claro. E com certeza pode contar comigo. E vamos ter segunda parte, porque acho que tem muita coisa boa ainda para você falar. Para finalizar, eu vou fazer um bate-volta, pode ser? Tá bom, tá bom. Vamos lá, só para fechar agora com chave de ouro. Uma palavra. Amor. Um momento. Atual do Vozes e Conexões Femininas. Um sentimento. Um sentimento de saudade do meu filho que está morando fora. Eu tô com saudade do meu filho. Que lindo. Família.
é a minha base. É super importante, é meu esteio, é meu porto seguro, é fundamental na minha vida. Um ponto forte da Andréia. Ai, a Andréia tem tantos pontos fortes. Então me dá 3. Tá, então, obrigada. Bom, eu admiro a Andréia porque a Andréia é uma pessoa do bem. A Andréia é uma pessoa que veio para esse mundo para poder agregar na vida das outras pessoas. A Andréia é determinada e a Andréia é justa. Um recado que você daria para a Andréia? De 20 anos, quando começou como diretora da escola, com aquele cropped, com all-star, o que você diria para ela agora? Se você pudesse olhar para ela, a Andréia de hoje, para aquela Andréia. Eu ia dar parabéns para ela. Eu acho que a Andréia mandou muito bem. A Andréia se permite ser feliz, a Andréia se permite viver o melhor da vida, a Andréia se permite ser grata, a Andréia se permite fazer bem ao outro. Acho que a Andréia está mandando muito bem. Estou orgulhosa dela. Parabéns, eu também estou. Eu acho que tem muitas mulheres, não só do Vozes, mas de tantos outros lugares que te conhecem, que também estão muito orgulhosas de quem você se tornou. Eu estou feliz da sementinha que eu venho deixando, né? Eu acho que o caminho é esse mesmo. A gente tem que passar por essa vida e deixar alguma sementinha. Eu acho que eu estou deixando. Ótimo. Empreender. Empreender é fundamental, é sinônimo de dedicação e resiliência. Resiliência, porque não é fácil, né? Mas a gente não pode desistir. Não pode desistir. Mulheres. Mulheres têm minha admiração. Mulheres são especiais. Mulheres são plurais. A mulher, ela dá conta muito bem do recado e é um ser iluminado, né? Só por ela ter o dom da maternidade, ela já se faz especial. Então, tem total minha admiração às mulheres. Então é isso, deixa seu último recado, fica à vontade aí para você falar para elas. Eu quero dizer que estou feliz de novo de estar aqui e que as pessoas sejam felizes, se permitam ser felizes e sejam gratas. Eu acho que é muito importante você ser grata pelas oportunidades, ser grata pela família, pela sua trajetória. Eu acho que isso é importante. Então tá, vamos finalizar. Manda um beijo pro seu Lucas, que eu já sei que seu filho é Lucas. Lucas. E eu também tenho um Lucas. Então hoje a gente encerra mandando beijo pros Lucas, tá bom? Ai, Lucas, nosso caminho de luz, né? Caminho de luz. É o amor da minha vida e eu também tenho muita admiração por ele. Se tornou um homem íntegro, um homem de princípios. E eu nem acredito que eu sou uma mãe de um homem de 29 anos. Ai, meu Deus, socorro. O meu tem 11, ainda está em formação, mas é uma criança abençoada, um filho lindo, que sempre incentiva a mamãe. E que antes de eu vir para o podcast hoje, ele falou, mamãe, vai lá e arrasa. Então é isso. Que lindo. Obrigada. É muito especial. Obrigada por tudo, obrigada a você. Foi ótimo. Obrigada a todos vocês por estarem comigo aqui mais uma vez. E compartilhem essas histórias, esses vídeos, porque vai inspirar a sua vida, a vida de uma amiga. Você pode transformar a vida de outras pessoas através desse vídeo. Te agradeço por mais um momento de confiança e vem com a Jaque.